E aí galera, tudo bem? Voltei aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos desbravar o dativo. Hoje, de uma vez por todas, eu tenho certeza que vocês vão entender quando utilizar o dativo. Bom, primeiro, nós precisamos saber o que é que rege o caso dativo. Quando que tem o dativo em uma oração? O que rege o caso dativo são os verbos. Existem verbos transitivos e verbos intransitivos. A maioria são verbos transitivos, que regem o caso acusativo, e a minoria são os verbos intransitivos, que regem o caso dativo. Então, duas coisas regem o caso dativo: verbos intransitivos e as preposições. Então, essas duas coisas é que vão dizer se o caso está no dativo ou no acusativo. A mesma coisa vale para o acusativo. O que rege o acusativo são os verbos e as preposições. Bom, para relembrar aqui o caso nominativo numa frase, nominativo é o sujeito da oração. Quando você encontra o sujeito da oração, você encontrou o caso nominativo. O caso acusativo é o objeto direto da oração. Então, se você encontra o objeto direto da oração, você encontrou o acusativo. O dativo é o objeto indireto da oração. Então, quando você encontra o objeto indireto da oração, automaticamente você encontrou o caso dativo. Em primeira mão, vocês devem estar achando que vai ser difícil entender, mas não vai ser. Logo, logo vocês vão entender como declinar no caso dativo e quando será o caso dativo, ok? Então, agora eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo e copiassem essa tabela. Aqui eu tenho os artigos definidos, no caso nominativo, acusativo e dativo. No caso nominativo, o masculino ele é der Mann. Feminino, die Frau, a mulher. O neutro é o das Kind. E o plural é die Kinder. Eu falo die Kinder porque eu moro na Suíça, então aqui tem uma outra forma de pronúncia. Então eu sempre aprendi na escola a pronunciar esse ER aqui no final, mas o alemão mesmo, na Alemanha, por exemplo, eles falariam die Kinder, esse ER com som de A, mas como eu moro aqui na Suíça, eu falo die Kinder, pronunciando esse ER no final, ok? Então não foquem muito assim na minha pronúncia, porque eu acabo esquecendo e acabo pronunciando como o pessoal daqui da Suíça pronuncia. Então foquem apenas na gramática, ok? Bom, então aqui é o nominativo, der, die, das, die. O caso acusativo, o masculino, ele se transforma em den Mann, o homem. A mulher se transforma, a mulher continua o die Frau, continua igual. O neutro também continua igual, das Kind, e o plural também continua igual, die Kinder. Mas sabendo que na frase, quando a frase foi escrita, se eu utilizar o die, esse die aqui, eu vou saber se ele está no acusativo ou no nominativo. Vai depender de acordo com a frase. Agora o dativo. No dativo muda tudo. O masculino dativo, ele se transforma em dem, com M no final. O feminino no dativo se transforma em der. Então, quando vocês verem uma frase escrita assim, der Frau, vocês vão pensar, mas Frau não é feminino? Não é die Frau? Sim, é die Frau, mas só quando for, no caso, nominativo ou acusativo. Se for uma frase
em que a mulher esteja no caso dativo, então vai ser der Frau, porque no caso dativo o feminino vira der. O neutro vira dem, com M no final, e o plural vira den, com N no final. E aí vem uma observação. O substantivo que vier aqui, sempre no plural, vocês vão ter que acrescentar um N no final do substantivo. Den Kinder. Agora, se o substantivo já tiver um N no final, vocês não precisam acrescentar um segundo N, ok? No caso, só se não tiver o N no final. Então, sempre no dativo plural, vocês acrescentam um N aqui no substantivo, tá ok? Bom, então continuando aqui, eu preciso que vocês também copiem essa tabela, porque eu preciso que vocês conheçam primeiro a tabela e as suas conjugações, para que vocês possam depois entender os exercícios que eu vou dar, ok? Então, aqui nós temos os pronomes pessoais, né? Eu, você, tu, ele, nós, vós, eles, o senhor, a senhora. No caso, o nominativo é o ir, du, sie, es, wir, ir, sie para eles ou elas e o sie maiúsculo para o senhor, a senhora. No caso acusativo, o ir vira mir, o du vira dir, o vira in, o sie continua sie, es continua es, o vir vira uns, o ir, euch, o sie continua sie e o sie continua sie. No caso dativo, o ir vira mir, o du vira dir, o vira im, o sie vira ir, o es im, o vir vira uns, o ir vira euch, o sie vira ihnen, minúsculo, porque é para eles ou elas, e o sie maiúsculo, que é para o senhor ou para a senhora, vira ihnen, escrito de forma maiúscula, certo? Então, como eu falei logo no início, o que rege o caso dativo são os verbos intransitivos e as preposições. Existem preposições que sempre que tiver essa preposição numa frase, sempre vai ser dativo. São preposições fixas. Então, sempre que vocês verem numa frase a preposição aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber, podem saber que logo após essa preposição vai vir um dativo. Existem preposições que vocês podem usar tanto no dativo quanto no acusativo. Vai depender do tipo de frase e quando vocês interpretarem essa frase, aí vocês vão saber se vai estar no dativo ou no acusativo. Eu vou explicar isso num outro vídeo. Eu vou fazer exercícios num próximo vídeo para poder estar explicando quando é dativo e quando é acusativo com essas preposições que podem estar nos dois casos, ok? Mas sempre que tiver essas preposições aqui, sempre no caso dativo, ok? Não importa se o verbo é intransitivo, se o verbo é transitivo, não importa nada. Aqui o que vai prevalecer são essas preposições na frase. Quando eu consigo fazer a pergunta com vou, onde? Sempre que eu conseguir fazer a pergunta com vou, eu sempre terei um dativo. Aonde você está? Eu estou na escola, eu estou no restaurante. Então, sempre que eu perguntar aonde você está, sempre vai ser dativo. Quando eu conseguir fazer a pergunta assim, vocês vão entender nos exercícios. E o van com preposição. Também vai estar no caso dativo. Hoje eu vou estar explicando sobre, vou dar exemplos de frases com preposições, com os verbos preposições e o vou. O van vai ficar para um próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. Esse vídeo já vai ficar longo e eu vou fazer com esses três hoje, os exemplos, para explicar para vocês, ok?
Então aqui, primeira situação em que nós temos o caso dativo. Quando eu consigo fazer a pergunta com o wo, que é onde, então nós teremos o caso dativo. Aqui nessa frase, ich bin in der Schule. Eu estou na escola. Aqui nós vamos identificar primeiro o sujeito da oração. O sujeito é o ich, eu. Sujeito é igual a nominativo. Então, eu já encontrei o nominativo nessa oração, ich. Então, sujeito sempre vai estar no nominativo, ok? Bin é o verbo sein. Vou. Onde é que eu estou? In der Schule. Schule é feminino. Die Schule. Mas, nesse caso, aqui está no caso dativo. Então, dativo feminino vira der. Eu estou na escola. Outro exemplo. Ich bin im Kino. Eu estou no cinema. Eu vou apagar essa frase de baixo. Depois eu escrevo ela de novo para ficar melhor. Ich bin im Kino. Eu estou no cinema. Primeiro vamos identificar o sujeito. Vou apagar esse aqui de cima também. O sujeito é o ich. Sujeito é igual a nominativo. Já encontramos o caso nominativo nessa frase. Numa frase, só existe um nominativo, que é o sujeito. Não existe 2, 3. Não. Agora, numa mesma frase, pode ter o acusativo, pode ter junto. Nominativo, acusativo, dativo, genitivo, pode ter tudo junto numa frase só. Pode ter também 2 acusativos, 2 dativos numa mesma frase, mas nunca teremos 2 nominativos numa mesma frase. Nominativo é o sujeito da oração, só pode ter um sujeito numa oração, ok? Bin é o verbo sein. E aonde é que eu estou? No cinema. Aqui eu posso fazer a pergunta com wo, né? Wo bist du? Onde você está? Ich bin im Kino. Eu estou no cinema. Kino é neutro. Das Kino. No caso nominativo. Só que no caso dativo, o Kino, claro, vai continuar sendo neutro, mas ele não se escreve mais com das. Ele se escreve dem Kino. E o que aconteceu aqui? Por que tem esse ima aqui? Isso é uma junção que foi feita do in plus dem. Então, eles fizeram uma abreviação. Eles juntaram o in com o dem e virou im. Por isso que aqui é im. Mas, se vocês quiserem também, vocês podem escrever a frase completa, sem abreviar, sem juntar, sem fazer essa junção, que vai ficar certo do mesmo jeito. Vocês também podem escrever Ich bin in dem Kino. Não tem problema. Mas o normal é abreviado. É ser feita essa junção e ser escrito dessa forma. Bom, aqui vamos para o próximo exemplo. Ich bin im Restaurant. Eu estou no restaurante. Então, o ich é o sujeito da oração. Sujeito está no caso nominativo. Já encontramos o nominativo da oração. Bin é o verbo. Aqui eu consigo fazer a pergunta com wo. Wo bist du? Onde você está? Aí eu respondo, Ich bin im Restaurant. Eu estou no restaurante. Aqui é a mesma coisa. Restaurante
é neutro, se escreve com das. Das Restaurant. No caso nominativo. Só que aqui, no caso dativo, restaurante neutro se transforma em dem. Escrevi melhorzinho. Dem. E aqui aconteceu a mesma coisa. Aconteceu aquela junção do in mais o dem, que juntando tudo virou im. Ich bin im Restaurant. Mas se vocês também quiserem escrever completo, Ich bin in dem Restaurant, também vai estar correto, não tem problema, vai ser entendido da mesma forma, mas se vocês quiserem abreviar, que é a forma mais usada, está tudo ok. Pessoal, eu vou dividir o assunto dativo em 3 vídeos, porque é muito assunto, senão vai ficar um vídeo muito longo, tipo mais de 1 hora. Mais ou menos quase 1 hora. Eu já gravei bastante, então eu vou dividir em 3 partes, tá bom? Então, depois eu vou postar o vídeo de número 2, depois o vídeo de número 3, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.